Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no Salmo 139, versos de 1 a 12. Assim está escrito: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre um Deus que é soberano, um Deus que é transcendente, imanente, um Deus que tem em si atributos que lhe são próprios, exclusivamente dele, como sendo a onipotência, a onisciência e a onipresença. E este Salmo 139, ele deixa claro esta ação de Deus como soberano, como transcendente, como imanente e como onipotente, onisciente e onipresente. Isto é importante conhecermos para saber o Deus maravilhoso, eterno, soberano e santo, que nos formou, que nos criou, que nos redimiu, nos libertou, que nós o servimos. Não é um Deus distante, não é um Deus indiferente, não é um Deus violento, porém, ele tem as suas características e os seus atributos, através dos quais ele se manifesta na nossa vida. E nós vamos observar, dentro desses 12 versos que foram lidos, como é que Deus se movimenta em relação à vida de cada um de nós. E muitas das vezes nós julgamos que Deus está no céu, tão alto, tão distante, tão longe, tão ocupado com outras coisas mais importantes, que ele não vai se importar comigo. Mas o próprio salmista, no Salmo de número 8, ele deixou escrito a seguinte expressão. Salmo de número 8, um dos salmos de Davi, ele diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Ele tinha visto tanta grandeza de Deus que quando ele olha o homem, ele reconhece que diante da majestade de Deus, o homem torna-se insignificante. Mas mesmo assim, Deus o visita, Deus se importa, Deus atenta para o homem. E diz o verso 5: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos,
e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos seus pés. Então Deus fez o homem e o colocou como coroa da criação e deu a este homem valor agregado. O que nos encanta é o valor que Deus dá a cada um de nós, quando nós, muitas das vezes, não damos a nós mesmos o devido valor, e nem ao nosso próximo. Quando nós olhamos a Escritura, nós vemos um Deus que é soberano, que está acima de tudo e de todos, mas que ele ainda assim tem disposição e prazer de demonstrar a afeição, o cuidado, a maneira como ele se importa com cada um de nós. E quando nós entendemos isto, este mover, esta ação de Deus, este Deus tão, como que podemos dizer, este Deus tão próximo de nós, que muitas das vezes nós o ignoramos e não o enxergamos, mas nem por isso ele deixa de estar próximo de nós. E tudo o que sucede na nossa vida, em tudo isso nós encontramos e vemos o mover de Deus, a mão de Deus, orientando, dirigindo, o olhar de Deus, o ouvido de Deus, o coração de Deus. E nós somos alvos deste Deus tão maravilhoso. Ele olha para nós com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado. Ele provê tudo a respeito do homem para mantê-lo bem, para mantê-lo em comunhão com ele e disso desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Então esse Deus, como soberano, não há ninguém que se compare a ele. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é antes de tudo. Ele é antes do princípio de tudo. E continuará por toda a eternidade. Depois que tudo se findar, ele continuará sendo Deus soberano, maravilhoso, eterno. Então nós lemos aqui, neste Salmo 139, nós observamos coisas interessantes. No verso de número 1, o salmista diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Sondastes está ligado ao nosso passado. Deus nos conhece tanto o nosso passado, para nós, quanto o nosso presente. Para nós é passado, presente e futuro. Para Deus é um eterno presente. E diz a palavra: tu me sondastes e me conheces. Então, sondar, nós observamos que está ligado ao nosso passado e conheces ao nosso presente. O momento atual que nós estamos vivendo, estamos atravessando. Então, Deus, ele nos sonda e ele nos conhece. Ao nos conhecer, nós encontramos aqui a onisciência de Deus. Ele possui em si todo o poder. Ele não somente é onisciente, como ele é também presciente. Por isso é que a Bíblia, em algumas partes, ela diz que Deus anuncia o fim antes do começo. Como pode ser isso? A nossa mente não compreende. Mas não é para compreender, para crer neste Deus a quem servimos, que ele não somente é onisciente, tem em si todo o conhecimento, mas ele também tem o conhecimento do futuro, das coisas, do fim delas, antes que elas comecem. Deus já sabe tudo. Nada foge à onisciência de Deus. E nós observamos aqui o conhecimento que Deus tem de nós. Ele nos conhece. E agora o salmista vai descrever. Ele
nos conhece, diz, tu conheces o meu assentar. O meu assentar. A maneira como me assento, o Senhor conhece. O meu assentar e o meu levantar. Tanto quanto sento, a maneira como sento e a maneira como levanto. O Senhor conhece. A onisciência de Deus. Ele me conhece. E de longe ele entende o meu pensamento. As palavras nem saíram, nem vieram ainda, o pensamento começa a se formar. Antes que o pensamento venha à nossa mente, Deus já conhece e sabe o que nós vamos pensar. Veja a grandiosidade deste maravilhoso e poderoso Deus. No verso 3 ele diz, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Nada fica fora da onisciência de Deus. Ele conhece tudo a nosso respeito. No verso 2 ele diz, conhece o meu assentar. No verso 3 diz, cerca o meu deitar. O assentar e o deitar está falando do nosso repouso. A maneira como estamos em atitude de repouso. Então, assentar-se para deitar. Então, Deus conhece tanto o assentar quanto o deitar. E por outro lado, no versículo 2, diz que ele conhece o meu levantar. E no versículo 3, e cercas o meu andar. Então, a maneira como eu levanto e me ponho a andar, isso está significando que eu estou em ação, em movimento. Tanto em repouso, assentar e deitar, Deus conhece. O meu assentar, o meu deitar. Quando em ação, Deus também conhece o meu levantar e o meu andar. Quando eu me assento, eu estou me preparando para deitar. Então estou neutralizando a ação para entrar no momento de repouso, descanso, assentar e deitar. Quando, por outro lado, eu me levanto, significa que eu estou deixando a ação do repouso, deixando o repouso e me colocando em ação, em movimento. Eu vou me levantar para me pôr de pé e, estando em pé, começar a andar. É a ação, é o movimento. E Deus conhece tudo isto. Ele conhece o meu assentar, ele conhece o meu deitar, ele conhece o meu levantar e ele cerca o meu andar. Ele conhece o meu andar. E não somente isto, mas diz-nos aqui, de longe entendes o meu pensamento. Entendes o meu pensamento. Então, no verso 4 diz, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, nós encontramos aqui a onisciência de Deus. Todo o conhecimento de Deus, nos mínimos detalhes para a nossa vida. Então, ele conhece todos os nossos caminhos. E assim como ele, de longe, entende o nosso pensamento, e sem que haja uma palavra proferida pelos nossos lábios, ele, diz-nos aqui o verso 4, tudo conheces.
Então veja, este Deus, como eu disse, que é imanente, é um Deus que está acima de tudo e de todos, está numa altura inatingível. Ninguém consegue chegar a ele na sua imanência. Mas, por outro lado, este Deus torna-se também imanente. Ele se dá a conhecer. Ele se mostra a obra criada, a coroa da criação, o homem que ele criou e formou com as suas mãos. Ele se mostra imanente, é o Deus que vem habitar entre nós, vem estar entre nós. E nesta condição, nós observamos o poder da onisciência de Deus em conhecer tudo a nosso respeito, sem que nada lhe fique oculto. Nada se esconde dos olhos de Deus. Os olhos de Deus contemplam a tudo e a todos. Então nós encontramos aqui a onisciência. Já falamos sobre a soberania de Deus, já falamos sobre a transcendência de Deus e a imanência. E agora, dos atributos, o primeiro deles é a onisciência. Todo conhecimento é de Deus. E ele conhece a fundo todas as nossas ações. Deitar, sentar, deitar, levantar, andar, os caminhos, o pensamento e as palavras. Tudo Deus conhece. Quando nós temos consciência da onipotência de Deus, um Deus presente, nós seremos mais prudentes, mais cuidadosos, mais vigilantes, estar mais atento, porque estamos na presença de um Deus. Pode muitas das vezes parecer que ele esteja distante, mas ele está presente. Ele não abandona a sua criatura. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então é um Deus presente, é um Deus onisciente, é um Deus que nos conhece. E quando vamos para os versículos 7 a seguir, nós vamos encontrar outra ação de Deus aqui. O verso 6 diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Nós não podemos atingir nem a onipotência, nem a onisciência, nem a onipresença de Deus. E muito menos a transcendência quanto à imanência de Deus. Tudo de Deus é alto. Ele diz: os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, do que os vossos pensamentos. Tudo de Deus é muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. A profundidade de Deus. No verso 7 ele diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Enquanto que nos primeiros 6 versos nós encontramos a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus em todas as áreas da nossa vida, nós agora vamos encontrar aqui, dos versículos 7 para seguir, dizendo: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Vamos encontrar aqui então a onipresença de Deus. Um Deus presente, que não tem como a pessoa se esconder de Deus. Adão pensou que poderia se esconder. Quando Deus, todas as virações do dia, apresentava-se para um momento de comunhão com eles, e determinado dia, quando houve a desobediência, Deus o chama e ele não responde. E com a insistência do chamado de Deus, ele diz: ouvi a tua voz e escondi-me, porque estava nu.
Ora, será que ele estava escondido? Será que Deus não o tinha visto? Será que a onipresença de Deus não o viu ali? Como poderia fugir da presença de Deus? Não tem como fugir. A onipresença de Deus, um Deus presente em todo lugar. E o salmista diz aqui: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Existe um lugar aonde eu possa ir que Deus não me veja? Que Deus não esteja presente? Não existe. Não existe. É um engano pensar que Deus está distante e não se importa comigo, não se importa com você, não se importa com este mundo. Deus importa-se sim. E Ele está presente. E Ele conhece tudo. E segue dizendo no verso 8: se subir ao céu, tu aí estás. Se eu for ao céu, tu estás lá. Se eu fizer no Seol, lá na sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. Ele tanto está no céu, como ele está no Seol. Se tomar as asas da alva e subir e habitar nas extremidades do mar, bem distante, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então veja, ninguém se esconde da presença de Deus. Não é possível. Não tem como. A onipresença de Deus é marcante. Verso 11. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. A presença de Deus é luz. Eu posso achar que estou na noite, escondido nas trevas, na escuridão, mas a presença de Deus transforma a escuridão em luz. E diz aqui: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus não se move entre luz e trevas. Ele é luz. Para nós existe luz e trevas, mas para Deus não. Onde houver trevas e eu estiver escondido nas trevas, Deus ali será luz. A luz de Deus ali vai brilhar. E ele diz aqui: são para ti a mesma coisa. Então veja como é o mover de Deus, tão sublime, tão maravilhoso. Então nós já observamos aqui a onisciência de Deus, todo o conhecimento. Aqui observamos agora a onipresença de Deus. A presença de Deus independe do lugar onde nós queremos procurar nos esconder, aonde quer que seja, Deus ali se faz presente. Elias, quando fugiu de Jezabel, fugiu para o deserto, para uma caverna, Deus o viu lá. Quando Filipe falou com Natanael a respeito de Jesus, Filipe, meio na dúvida, quando ele se apresenta, Jesus diz: eu te vi lá debaixo da figueira. Então o Senhor viu. Não precisou ninguém dizer, ele estava lá debaixo da figueira. O Senhor viu. Com relação ao homem, Jesus disse que não necessitava que ninguém dissesse algo a respeito do homem, porque ele sabia tudo o que há no homem. O que é isto? É a onisciência, é a onipotência, é a onipresença de Deus. E Jesus é Deus. Portanto, ele tem estes atributos maravilhosos
em ação na sua vida. Então nós observamos este Salmo 139, ele é um salmo profundíssimo. Ele trata destes atributos de Deus para trazer a nossa lembrança que nada foge diante do olhar de Deus. O conhecimento de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus se manifestam em sua totalidade. E nós somos os beneficiários, porque com a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus para a nossa vida. E na imanência ele se revela para nós. A onipresença de Deus, a presença dele, Deus se faz presente. E a onipotência, a operação do poder de Deus. E o salmista aqui, dos versos 13 a seguir, ele vai falando sobre a onipotência de Deus, o poder de Deus criar do nada o ser humano. E ele começa dizendo aqui: pois possuíste meus rins, enterteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. E entretecido nas profundezas da terra. Então, a onipotência de Deus, o poder de Deus em gerar a vida humana, trazê-la à existência, colocar cada coisa no seu devido lugar. O ser humano é uma verdadeira engrenagem que se movimenta com o fôlego de vida. E tudo isto foi colocado de maneira detalhada por Deus, cada coisa no seu lugar para a sua funcionalidade. O que é isto? É o poder de Deus, é a onipotência de Deus manifestada na nossa vida. E nós às vezes ignoramos, porque andamos, porque nos movimentamos, porque falamos, achamos que as coisas são assim tão fáceis. Mas quando vamos observar e procurar analisar como é que as coisas funcionam no corpo humano, como cada membro responde à função que lhe é específica e como um contribui para o ajuste do outro, e todas estas coisas para o aperfeiçoamento do corpo, para o funcionamento normal, para que na mente, o comando, aonde está o cérebro, a ciência, possa movimentar o nosso ouvido, os nossos olhos, as nossas narinas, os nossos lábios, as mãos, os pés, a vida, tudo isto. Como é que há esse sincronismo, esta sintonia de que todas as coisas funcionam ao mesmo tempo e elas não se confundem, elas não se chocam, mas cada uma desempenha o seu papel da melhor maneira que Deus colocou para desempenhar. Observe como Deus fez tudo na medida certa. Quantos elementos químicos há dentro do ser humano? Se pegar estes elementos químicos para fazer um experimento, pode acontecer ali uma explosão. Mas Deus colocou no ser humano e eles não correm o perigo de explodir. Deus colocou cada um na medida certa para a função correta. E se nós pudéssemos analisar cada um deles e observar a maneira como Deus colocou e a funcionalidade deles para o fortalecimento e a normalidade do corpo humano se mover, nós seríamos eternamente agradecidos a Deus por fazer esta obra tão poderosa, esta ciência tão maravilhosa.
E ele disse que nós somos a imagem e a semelhança dele. Deus tirou algo dele, pegou algo dele e colocou em nós. E nós precisamos reconhecer isto e sermos agradecidos diante do Senhor nosso Deus. Então nós observamos aqui estes atributos de Deus tão necessários e importantes. Por Deus ser onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, todo conhecimento, estar presente em todo lugar e ter em si todo o poder para realizar a sua vontade e a sua obra, nós encontramos pelo menos 4 lições importantes aqui. A primeira delas é que Deus nos conhece profundamente, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Em primeiro lugar, Deus nos conhece profundamente. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Ele conhece o nosso deitar e o nosso caminhar, o nosso andar. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece tudo. E não somente isso. Deus nos conhece, conforme relatei aqui, profundamente, mas ele também nos cerca. Nós estamos cercados pelo amor, pela mão, pela misericórdia, pela graça de Deus. Ele nos cerca, ele se coloca à nossa volta. Em terceiro lugar, não há lugar, por mais escuro que seja, que Deus não esteja nos vendo. Ele nos vê, mesmo na escuridão. E em quarto lugar, ele é inevitável. Não tem como o homem evitar a Deus. Ele pode procurar, querer dar a entender que não o está percebendo, mas não pode evitá-lo. Deus, ele é inevitável. Não tem como as pessoas evitar a Deus. Aonde quer que elas estejam, ali está o poder, a presença, o conhecimento de Deus. E se ignorá-lo nos dias em que vivem, haverá um momento que Deus se tornará, as pessoas se tornarão inescapável diante de Deus. Quando hoje o tornam evitável, chegará o dia em que estes serão inescapáveis. Não haverá escapatória deles diante do Senhor nosso Deus. Então veja que grandeza. Existem muitos outros atributos de Deus, mas estes são importantes, são necessários. E o salmista termina este salmo nos versos 23 e 24, quando ele entende a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. O salmista faz a seguinte oração, nos versos 23 e 24. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele descobriu este poder glorioso demonstrado nos atributos de Deus, ele não resistiu, ele se colocou à disposição e orou e pediu: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, nesta oportunidade, nós tivemos a alegria de saber que Deus é soberano, está acima de tudo e de todos,
que Deus é transcendente, está a uma altura inalcançável. Mas este Deus também se faz imanente. Ele vem habitar entre os homens aqui na terra. E a manifestação dos seus atributos, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Por todos os lados, estamos cercados com o cuidado de Deus, com o amor, com as cordas de amor, com a graça, com a misericórdia, com o poder de Deus, o livramento e a proteção que Ele concede a cada um de nós. Então louvemos a Deus por esta preciosa oportunidade e por sermos alvos do seu cuidado e do mover da sua mão para promover-nos e fazer-nos caminhar na sua presença e desfrutar do seu poder maravilhoso na nossa vida. Que possamos gravar isto, que possamos entender este trabalhar de Deus na nossa vida e, seguindo assim, chegaremos cada dia mais perto, mais próximos, mais profundos, mais íntimos do Senhor. E Ele se revelará a nós de maneira maravilhosa. Glorificado e bendito seja sempre o nome do Senhor. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.